a sua atenção. Suportai-me, pois. Abre aí, Miguel. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Esta é a arma dos pastores. Quando na igreja se fala em Malaquias, as ovelhas já sabem, vamos ser tosqueadas. E os pastores dizem, mas está na Bíblia. E digo eu, nós não temos uma doutrina bíblica. A nossa doutrina não é bíblica. Se fosse bíblica, Malaquias serviria para mim, Levítico serviria para mim, porque Levítico é bíblico. Malaquias não é bíblico, mas não serve para mim. Então a nossa doutrina está nas epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, que são a revelação da graça de Deus para a igreja gentílica que vive o novo pacto. Então preste atenção, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra a igreja no Brasil, contra a igreja, contra os gentios. Então leia, peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de... Então, o livro de Malaquias, que está inserida na lei de Moisés, não se aplica ao povo gentílico. É uma sentença contra o povo de Israel. Quem é de Israel, diga baixinho, aleluia. Então essa carta não se aplica a você. Eu tenho dito como exemplo, se eu escrevo uma carta para minha esposa e digo, minha querida esposa, eu te amo, esta carta cai no chão e se perde. Você pega, se aplica a você? Eu estou falando com você? Não, mas você pode usar e falar, nossa, como que ele tratava muito bem, olha, ele ama, mas ele não está falando comigo. O conteúdo não se aplica a mim, porque eu não estou dizendo que amo você, eu estou dizendo que amo a minha esposa. Esta carta se aplica a ela. Malaquias não se aplica a você. Malaquias não está falando contra você. O profeta não está sendo usado para mim nos dias de hoje. Para os dias de hoje, quem fala comigo é o Espírito Santo, que é o Senhor, que é Deus, que é um só, por intermédio das epístolas de Paulo, para os gentios, que somos nós. Então, o que é que os pastores fazem? Pegam Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10 e aplicam na igreja, dizendo, vocês estão roubando o Senhor, vocês não estão dando o dízimo do Senhor, e eu vou amaldiçoar vocês. Mas esta sentença não é contra a igreja gentílica, porque nós não estamos mais debaixo de maldição. Ele nos libertou da lei, ele nos trouxe agora para a sua graça. Então, quando os pastores vêm com Malaquias 3:10, ele está pregando o livro da lei para a igreja gentílica. E a igreja gentílica não pode receber lei, porque todos os que estão debaixo da lei, disse Paulo aos Gálatas, estão debaixo de maldição. Então, no capítulo 3, vê se tem aí, Miguel, no versículo 8, está aí o que eles aplicam na igreja. Lembre, mas isso aqui não é para você nem para mim, porque nós não somos de Israel, nós somos da igreja gentílica, nós somos da igreja do novo pacto, aonde o sumo pastor é que nos conduz em toda a verdade. Então olha o que ele diz, Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Com quem que ele está falando? Com o de Israel. Diga, não está falando comigo? A carta não é para mim. Vós me roubais. E eles disseram, em que te roubamos? E disse Deus, nos dízimos e nas ofertas.
9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, todas esta nação, Brasil, Espanha, França, Canadá, não são as nações. Se fosse nações, tinha brecha, porque nações são mais de uma. Então estaria incluída aqui a França, o Canadá, o Zaire, a Colômbia, a Luanda, mas está no singular, porque está falando com uma nação só, e essa nação é Israel, e nós não somos como Moisés. Isso não aplica na minha vida e nem na sua. Alô, da Zâmbia? Ué, e por que os pastores não pregam isso? Porque são cães gulosos. O seu Deus é o ventre. Estão atrás de tosquear as ovelhas. As suas solenidades são para ganhos próprios. Eles não querem instrução e verdade, porque se pregarem o que vem para ir para frente, a igreja fica vazia. Eu não tenho medo da igreja ficar vazia. A igreja não é minha. O que te prende aqui não pode ser a cerca. O que te prende aqui é o alimento. Entende-se? Eu estou pregando aqui sobre o temor do Espírito Santo, senão Paulo se levanta e vai embora. Está aqui como aferidor, e você deve estar aqui assim também. Não pode permitir que eu pregue o engano em você aí, alimentando o meu ego, eu te enganando, e você deve estar aqui pela verdade. E é por isso que a igreja se tornou o que é, porque as pessoas não vão em busca da verdade. A pessoa vai em busca daquele irmão que é muito legal, ou eu não consigo sair de lá porque lá as pessoas são bacanas. Aqui ninguém é legal, aqui ninguém é bacana, aqui a palavra é que nos alimenta e estamos aqui por ela. E quando alguém errar por nós, por causa da palavra que nos alimenta, nós suportamos uns aos outros em amor. Então olha, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais sim toda esta nação. A nação de Israel, a carta é para ele, Deus está falando com eles. Esta carta não pode ser aplicada na minha vida. Então olha o que ele diz no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você disse que ia me suportar, deixa eu te investir. A casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém, aonde os levitas administravam lá dentro. O dízimo era alimento, dízimo não era dinheiro. Dízimo era a 10ª parte da plantação dos judeus, que eles deveriam levar anualmente. Não era todos os cultos. Anualmente eles tinham que pegar 10% da sua plantação e levar à casa do tesouro que ficava em Jerusalém, para sustentar os levitas que não tinham herança e não podiam trabalhar, porque eles ficavam dentro do templo em Jerusalém. Lá era a casa do tesouro. Neste novo pacto, Paulo disse que a casa do tesouro somos nós, vaso de barro, mas com um grande tesouro dentro de nós. Por que Paulo disse isso? Porque quando muda o sacerdócio, tem que mudar a lei. Mudaram os pactos, mudaram-se a aliança. O templo não é mais em Jerusalém, e o templo agora sois vós, o templo do Espírito Santo. Diga, Abba, Pai. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até que não haja lugar suficiente para recolher. O que estava acontecendo aqui? Como eles estavam em desobediência, não levando para os sacerdotes, e os sacerdotes em consequência em desobediência a Deus, Deus cerrou a janela dos céus. Era um pacto de dente por dente, olho por olho. Deus agia segundo as obras dos homens. Hoje é em graça, Deus não age segundo as minhas obras, Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia, porque o favor agora é imerecido. Então Deus cerrou a janela dos céus. Como não chovia, eles não plantavam e não colhiam. De uma outra feita, continuou-se a desobediência. O que ficou? Deus enviou um gafanhoto chamado devorador. O que os pastores fizeram? O que eles, lindo de morrer, pior que os políticos aí, transformaram o devorador no diabo. É porque o diabo vai na tua casa. Meu amado,
Você acha que eu vou sair um domingo para vir num lugar, ouvir falar da palavra, e o cara dizer que o diabo vai na minha casa? Já não basta os diabos lá em Brasília, meu amado. Ainda vai entrar um outro para comer o que é meu. Meu amado, para comer o que é meu já basta a minha fome. Mas são ameaças, porque quando eles não pegam na ameaça, ele pega no medo. E as pessoas saem com medo. Ai meu Deus, está vendo o que aconteceu? Está vendo? Foi por isso que você não deu o dízimo. Menina, eu sou dizimista fiel da casa de papai. Dízimos eram alimentos, e que o povo tinha que dar anualmente. Pastor, mas por que o senhor prega isso? Porque essa é a verdade. E por que os pastores não pregam isso? Porque eles querem enriquecer. É melhor ser pastor do que ser mecânico. O cara abre uma igreja, chama o povo, ameaça, manda você dar 10% do teu salário. Se acontecer alguma coisa, é porque o pastor é cheio de unção. Se não acontecer nada, você teve fé. Não teve fé. Fácil. Manda abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Nós vamos dar até... meu amado, eu dou até... eu dou minha vida, dou meu carro, dou tudo. Mas se pregar a verdade. Se eu for apacentado com a verdade, eu dou tudo por gratidão. Porque nada melhor do que você andar na verdade. Pastor, mas se isto aqui é no Novo Testamento, me perguntam os teólogos, então o que Jesus mandou dar no Novo Testamento lá em Mateus 23, hein? Vamos ler? Vamos? Mateus 23, 23? Coloca aí. Vai. Ai, Jesus falando com escribas e com fariseus. Preste atenção, você que tem mente iluminada. Jesus está falando com a igreja e com os irmãos. Quem eram os escribas e os fariseus? Os que viviam em Israel, os que viviam sobre a lei e os que seguiam a lei de Moisés. Então, eles tinham que dar dízimos. Então Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais notas de R$50, nota de 100, anel de ouro, de brilhante e de diamante. Qual era o dízimo que os escribas e fariseus davam? Diga lá, olha lá: hortelã, endro e cominho, porque isto era o dízimo. Você vê as ovelhas levando. Quem quis isso aí? Saco de milho. Para quem? Vou levar meu dízimo para a igreja. Você vê? Que dízimo? Não era dinheiro. Dízimo era alimento. Então ele diz: vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Ah, dízimo era da lei. Ah, e vocês estão desprezando o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, dar o dízimo do endro, e não omitir aquela. Ah, está vendo? Jesus mandou no Novo Testamento os fariseus dar o dízimo. Olha, eu vou te poupar, mas deixe eu lhe explicar. Mateus não é Novo Testamento. Ah, não, espera aí. Ah, não, entrei no lugar errado, está vendo? Você não prega a verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. São livros históricos que tratam da biografia, do nascimento de Jesus nos dias de sua carne. Porque olha o que explica o escritor dos Hebreus. Coloca lá, Miguel. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Para aí. É verdade. Nunca tinha me mostrado isso. Ora, para ser testamento, tem que acontecer a morte do testador. E se o testador está vivo, então não é testamento. Recebe? Recebo o entendimento do Espírito na minha mente. Então, enquanto Jesus, nos dias de sua carne, o conhecido Emanuel, estava andando em Jerusalém, ainda era a lei, porque a lei e os profetas duraram até João. Então ele estava andando ali,
mas ele estava sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei, e nos dias de sua carne tinha que se aplicar a lei, porque para ser Novo Testamento